Sobre por que nós precisamos. Começamos falando sobre Deus, por que nós precisamos de Deus. Depois falamos por que nós precisamos da Bíblia, a palavra de Deus. Ontem falamos por que precisamos do Senhor Jesus Cristo, não é? E hoje nós vamos pensar um pouquinho por que precisamos do Espírito Santo, tá bom? Então, o Espírito Santo prometido por Deus. Vamos para Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João 7, versículo 37. João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Até aqui, por enquanto, o Senhor vai abençoar a meditação na sua santa e bendita palavra. Por que precisamos do Espírito Santo? Até a vinda do Espírito Santo em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, ele tem um ministério todo especial. Principalmente no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas para desenvolver um serviço para Deus. E quando esse serviço era desenvolvido, então o Espírito Santo o retirava novamente desta pessoa. Então o Espírito Santo, ele não era um habitante naquela pessoa. Mas a partir do Senhor Jesus, a partir da sua glorificação, isso quer dizer que enquanto o Senhor Jesus aqui está, ele promete que quando ele for para os céus, quando ele for glorificado, o Espírito Santo, ele viria para habitar naqueles que lhe pertencem. Então o Espírito Santo foi prometido pelo Senhor. Ele teria que ir para que o Espírito Santo viesse. Todos aqueles que creem no Senhor como Salvador, todos aqueles que se arrependem-se dos seus pecados, esse salvo, ele recebe o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo. Não existe a mínima possibilidade de alguém dizer: eu sou salvo, mas eu não tenho ainda o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, ele não é salvo ainda. Há uma confusão muito grande no meio da cristandade a esse respeito, não é? Há aqueles que acham que o Espírito Santo é um merecimento, ele tem que fazer penitências, ele tem que buscar para que então o Espírito Santo venha sobre ele. É comum a gente encontrar pessoas que se dizem cristãs há vários anos, mas que dizem não ter o Espírito Santo. É impossível. O Espírito Santo, ele vem habitar naquele que pertence ao Senhor. No momento da sua conversão, o Espírito Santo habita esta pessoa. É bom lembrar aqui que se ouve muito falar sobre o batismo no Espírito Santo. Há aqueles que dizem: olha, Espírito Santo é como esse copo de água. Você pode tomar um gole. Ou pode ser
como aquele riachozinho que passa ali. Você pode ir lá e mergulhar nele. Nada disso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é dado por medida. Não tem como você receber um pouquinho do Espírito Santo, ele é uma pessoa bendita. Já falamos de Deus, falamos do Senhor Jesus Cristo, o Filho, e falamos do Espírito Santo. Ele é Deus, onipotente, onisciente, onipresente, soberano. E então, no dia em que alguém crê no Senhor como Salvador, ele vem para fazer habitação nessa pessoa. De quando em quando, alguém nos faz uma pergunta, principalmente sobre as 10 virgens. Há 10 prudentes, há 5 prudentes e 5 loucas. E cada uma delas tem na sua mão uma candeia. Tem ali azeite que vai se consumindo para dar luz. Elas estão aguardando a vinda do noivo. E como o noivo se demora um pouco a chegar, as 5 loucas começam a ter problemas com as suas candeias que começam a apagar. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. A luz que emanava daquelas candeias representa o testemunho, a vida cristã daquela pessoa. As loucas estão tendo problemas. Procuram as prudentes para que elas dividissem do seu azeite. Ao que receberam a resposta, nós não podemos fazer isso porque pode ser que falte a nós e a vós. Vá aos que vendem e compram. E quando as nécias saem para ir buscar o azeite, o noivo se chega. E então, as prudentes entram com o noivo. E dali um tempo, as nécias, as loucas chegam. Mas é tarde demais. E a resposta é: não vos conheço. A pergunta que se faz é: se as 5, se as 10 tinham candeias, se as 10 tinham azeite nessas candeias, havia um brilho, luz, testemunho, por que é que as nécias não entraram no descanso com o noivo? Há margem aqui para a doutrina de que alguém pode se perder depois de ser salvo? Não, não há. O que nós temos aqui nas 10 virgens é o seguinte: as 5 loucas, elas tinham o Espírito Santo como assistente, não como residente. No momento em que uma pessoa, ela começa a ouvir a palavra de Deus, no momento em que ela começa a ouvir o Evangelho, automaticamente começa-se a ter uma mudança na sua vida. Há alguns que nessa mudança, às vezes houve um apelo emotivo para crer, para aceitar, e uma pessoa dessas, às vezes, chega a passar pelas águas do batismo, vem para a comunhão, tem uma aparência, parece que há uma certa luz, um testemunho, mas o Espírito Santo não habita nela verdadeiramente, ela não é salva. O Espírito Santo ainda está insistindo e trabalhando como um assistente para levá-los à salvação. E isso é o que aconteceu com as 5 loucas. Interessante, não é? Mas no momento em que alguém se rende, no momento em que crê no Senhor como Salvador, então o Espírito Santo ele vem morar, habitar naquela vida.
Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos ali a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio na inauguração, na formação da igreja, a igreja do Senhor. Não vai haver uma outra experiência de batismo com o Espírito Santo para a igreja. A igreja já foi batizada com o Espírito Santo, já recebeu o Espírito Santo. E agora, a cada momento em que alguém crê no Senhor como Salvador, ele é inserido nessa igreja do Senhor, a habitação do Espírito Santo. Por isso precisamos do Espírito Santo. Precisamos para nossa conversão, para sermos salvos. Nós já explicamos aqui que da forma como nós somos rebeldes por excelência, o Senhor Jesus poderia ter vindo em toda a sua santidade como veio, assumido o nosso lugar, ido até a cruz do Calvário e pagado o preço do pecado, de redenção. E poderia ser que o ser humano não se deixasse convencer, se não for pelo Espírito Santo em dia e trabalhar nesse coração. Se a igreja existe hoje, se há um grupo de pessoas aqui comprados e redimidos pelo precioso sangue de Cristo, é porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo. O Espírito Santo. Alguém estava explicando essa questão de selo do Espírito Santo um tempo desse. Ele trabalhava em uma grande fábrica de calçados em Franca. E o dono daquela fábrica resolveu refazer todo o seu maquinário, que para ele já era ultrapassado. Ele queria produção. Mas aquilo que era ultrapassado para uma grande fábrica, seria o momento de uma pequena fábrica refazer também o seu maquinário, comprando aquele maquinário da fábrica. E então aquele irmão conta que compradores começaram a chegar naquela grande fábrica. E quando eles chegavam com umas pequenas plaquetinhas ou tipo um selo. E se olhasse uma máquina e dissesse, olha, esta máquina me serve, então eu vou ficar com ela. Então ele já colava a sua identificação naquela máquina. Bom, depois dele vinham outros para comprar e também faziam a mesma coisa. Não levaram na mesma hora as suas máquinas, porque a reposição de máquinas não tinham chegado ainda. Mas depois de algum tempo, começaram então a chegar as transportadoras, os caminhões. Olha, eu vim aqui para buscar as máquinas de fulano de tal. E as pessoas já sabiam, essa é para ele, aquela é para ele, aquela outra. Porque reconheciam pela plaquetinha, reconheciam pelo selo que lá estava. Quando somos salvos, somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, que é a garantia de que pertencemos ao Senhor. Somos selados com o Espírito Santo. Pertencemos ao Senhor. No momento em que somos salvos, não minutos depois, não horas depois, mas no instante que somos salvos, nós recebemos o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, nós recebemos um dom. Não existe nenhuma pessoa salva que não tenha o Espírito Santo e que não tenha um dom espiritual. Não tem como se fazer a obra do Senhor, o serviço do Senhor, sem um dom espiritual. Se você quiser olhar depois a amostra desses dons, nós temos uma relação deles em Romanos capítulo 12.
1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4. E você vai ter ali uma relação, uma amostra dos dons espirituais. Nós já temos ouvido aqui sobre descobrir qual é o dom que o Senhor me deu. O Espírito Santo em si, ele é um dom, mas ele traz com ele dons que nos capacitam a fazer o serviço do Senhor. Como já falamos, não tem como fazer a obra, o serviço do Senhor sem o Espírito Santo, sem um dom espiritual. Não adianta ter formação acadêmica ou teológica e por aí vai. Se o Espírito Santo não estiver ali para usar com o dom específico, não vai ter resultado. Agora, infelizmente a gente ouve muito no nosso meio hoje. São pessoas dizendo: olha, irmão, eu não tenho dom. Esta é uma mentira. Satanás tem colocado isso no seu coração, para que não haja um crescimento no povo, na igreja do Senhor, para que não haja um envolvimento na obra, no serviço do Senhor. E nós encontramos lugares onde a maioria estão envolvidos consigo próprios, no seu bem-estar, no seu status social. E o serviço do Senhor é sempre deixado para depois e não é colocado em primeiro lugar nas suas vidas. E a desculpa é: irmão, eu não tenho dom. Satanás coloca isso. Satanás quer manter na mornidão, na letargia, aqueles que foram comprados, aqueles que poderiam testemunhar do Senhor, e os mantém ali. Agora tem algo mais sério aqui ainda. No momento em que somos salvos e recebemos o Espírito Santo, nós recebemos um dom espiritual. E depois, naquele exato momento, nós somos tomados pelo próprio Senhor, pelo Espírito. E somos dados à igreja local como um dom. Você já pensou nesse privilégio? Você foi salvo, você tem o Espírito Santo habitando em você, você recebeu um dom espiritual dele, mas você foi dado à sua igreja, na igreja onde você se reúne, como um dom, visando o crescimento, a edificação do povo de Deus. E quando nós não descobrimos, quando nós não trabalhamos para descobrir qual é o dom que nós temos, nós prejudicamos o desenvolvimento daquela igreja onde nós fomos colocados por Deus como um dom. O trabalho do Senhor não é para ser feito apenas pelo presbitério ou apenas por algumas pessoas. Cada membro, cada servo do Senhor, cada homem e mulher salvo, ele tem uma responsabilidade em desenvolver, em crescer para a honra e a glória do Senhor, para a edificação do povo de Deus. O Espírito Santo nos deu dons. Pertencemos ao Senhor. Por causa do Espírito Santo, João 16 versículo 7 a 11 diz que já fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Ouvimos o Evangelho, a palavra que foi o instrumento designado para produzir fé. Romanos 10 e 17, a fé vem pelo ouvir. É pelo ouvir a palavra de Deus. Ela é o poder de Deus para salvar. Por meio da palavra,
o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Ele salva através da lavagem da regeneração. João 3 e 5. Já passamos por esse texto aqui quando falamos de Nicodemos. Evangelho de João 3 e 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é essa água, não. Pela lavagem da água da palavra de Deus. Então, quando nós temos a água que está mostrando para a palavra de Deus. Por que precisamos da Bíblia? Por que precisamos da palavra? Ela é a água. Nascido da água e do Espírito Santo. Se ouve a palavra. O Espírito Santo, ele vem e ele trabalha esta palavra nos nossos corações. Somos salvos, renascidos, nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Então, quando alguém obedece à palavra, o Espírito Santo regenera o pecador. Um processo que começa lavando, justificando, que continua com a ajuda da palavra de Deus. Somos santificados pela palavra. João 17 e 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando um crente no Senhor Jesus, ele permanece na palavra, o Espírito Santo santifica o crente. A obra do Espírito Santo é necessária tanto para a salvação quanto para a santificação. Hoje não temos mais o pensamento de que um crente precisa de santificação. É a vida vivida de qualquer maneira. Já ouvimos aqui sobre a questão do meu falar. Não há diferença mais. E a santificação é necessária. É necessário esforço para a santificação se fazer. O Espírito Santo habita o cristão. Ele capacita-nos a mortificar as obras do corpo. Romanos capítulo 8. Versículos 12 e 13. De maneira, irmãos, que somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Uma habitação e que vai fazer santificação, mudança de vida. Nós acabamos de
ouvir o histórico aqui do acampamento. E o que a gente viu em cada um dos irmãos que foram usados pelo Senhor para vir, para trabalhar aqui, foi o não se apegar às suas próprias coisas. Deixa para trás o seu conforto, deixa para trás os seus bons salários, porque vê um trabalho, vê um lugar onde precisa uma dedicação, onde precisa que pessoas conheçam prontamente o Senhor. E hoje em dia, se não houver esse sentimento, irmãos, o trabalho vai definhando. Se nós não tivermos uma visão primeira do Senhor, da sua obra, do seu serviço, precisamos disso. O Espírito Santo é o instrumento para o Pai abençoar o cristão. Ele ajuda-nos em nossa fraqueza, Ele ajuda-nos em oração, fazendo intercessão com gemidos inexprimíveis, é o que temos em Romanos 8, versículos 26 e 27. Por que precisamos do Espírito Santo? Porque ele foi prometido a nós. Porque ele tem um trabalho a fazer em nós e através de nós. É uma fonte de bênçãos para nós. Nós ouvimos do Espírito Santo que ele é como o vento que sopra onde quer. Nem sempre podemos entender claramente como o Espírito Santo trabalha. Devemos ter cuidado com doutrinas falsas sobre ele. E estudar o Espírito Santo, a Bíblia, a Palavra de Deus, é o melhor antídoto contra o erro. Devemos ter cuidado. Não podemos entristecer, apagar o Espírito Santo em nossas vidas. É o que diz 1 Tessalonicenses 5:19. Não extinguais, não apagueis o Espírito Santo. Ou Efésios 4:30, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Seja cheia das bênçãos de Deus, dadas pelo Espírito Santo, alimentando-se da palavra de Deus, as coisas do Espírito, orando para que todas as áreas do seu ser possam ser colocadas à disposição do Espírito, não retendo nada para si mesmo, mas deixando o Espírito agir em sua vida. Cantando com melodia, com alegria em seus corações ao Senhor. E em terminar, a pergunta: nós realmente apreciamos a necessidade do Espírito Santo em nossas vidas como cristãos? O Espírito Santo foi dado como um dom. Ele nos deu dons espirituais para fazermos o serviço do Senhor, para a edificação do povo de Deus. E nós necessitamos do Espírito Santo para podermos desenvolver, para fazer o serviço do Senhor. Amém.